É rígido, ó. Não é mole, ó, é rígido. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou mostrar para vocês um pouco sobre a impressão 3D, impressora 3D. Na verdade não é nenhuma novidade, mas eu vou fazer um vídeo só para mostrar mais ou menos o que eu faço para imprimir algumas peças em 3D. Então, para fazer a modelagem 3D, que é uma etapa necessária antes da impressão 3D, no caso quando você queira fazer a sua peça personalizada, você precisa utilizar um programa de modelagem 3D. Aqui no meu caso, eu instalei esse FreeCAD 1.0. Então, eu vou clicar duas vezes nele para abrir. Ele está abrindo o programa. Eu fecho essa mensagem, que eu estava editando alguns documentos antes, por isso que ele perguntou. Eu fechei, porque eu vou iniciar do zero. Então, aqui em cima tem a barra de menu. Então, eu vou em Ficheiro, Novo. Então aparece o nome do projeto, sem nome. Eu vou deixar sem nome mesmo. Antes de tudo, depois que eu cliquei em novo, ficheiro novo, eu venho criar corpo. Então esse botão azul aqui, esse atalho aqui, criar corpo. Eu venho aqui e clico uma vez em cima, com o botão esquerdo. Ele já criou o corpo. Agora eu preciso criar o esboço, que é esse vermelhinho aqui. Então eu venho, criar esboço, clico uma vez, aí ele vai me perguntar qual é o plano que eu queira fazer o esboço. Se é o plano XY, XZ ou YZ. Aí eu seleciono aqui pelo lado esquerdo. Quando eu aperto o botão aqui, ele já meio que destaca o plano. Eu escolhi o plano XY. Então, selecionei o XY e dou OK. Aí ele mostra o eixo, os eixos X e Y, com pontos no centro. Eu vou fazer um círculo. Vou fazer um objeto cilíndrico. Primeiro, para fazer o objeto cilíndrico, eu preciso fazer o desenho de um círculo. Aqui em cima, eu tenho as ferramentas. De acordo com o que eu seleciono por esse menuzinho aqui, ó, aqui está o Scatter. Então, aqui são como se fosse várias pranchetas. Cada prancheta, ou bancada, como se fosse várias bancadas, melhor dizendo. Cada bancada é um conjunto de ferramentas para um determinado trabalho. Então, como eu estou fazendo o desenho, o esboço, eu venho no Scatter, que é onde já estava. Eu quero um círculo e eu quero centralizado nesse ponto. Então, eu venho aqui no círculo, tem a setinha aqui que tem vários tipos de círculos. Círculo com centro, com 3 pontos. Eu vou criar um círculo com centro. Então, já apareceu no mouse, apareceu um desenho de um círculo. Vem aqui nesse pontinho na origem dos eixos, clico com o botão esquerdo e solto e arrasto. Aí dá para você deixar o tamanho que você quer. Fica um pouco difícil dimensionar o tamanho, editar o tamanho exato que você queira só com o mouse. Mas não tem problema, porque eu vou te mostrar em seguida o que eu faço. Eu coloco qualquer tamanho aqui, clico mais uma vez, aí ele já fez o círculo. Agora eu quero dimensionar o tamanho exato. Eu venho aonde? Eu venho aqui nesse Azinho aqui, na bancada Scatter mesmo, tem um A. Se eu apertar com a setinha do lado, tem as ferramentas que está agrupada aqui nesse A. Eu quero a dimensão. Quando eu passo com o mouse em cima, pode ver que o círculo é destacado, fica meio azulzinho. Então eu venho, quando ele fica meio azulzinho, clico com o botão esquerdo uma vez. Aí ele vai mostrar, indicar o tamanho. Quando eu puxo esse número para fora e clico mais uma vez com o botão esquerdo do mouse, ele vai mostrar a tela para eu editar o tamanho que eu quero.
Eu vou colocar o tamanho de 30 milímetros, que são 3 centímetros. Por que eu estou fazendo isso? É um número aleatório que veio na minha cabeça agora e eu resolvi deixar esse tamanho. Só que 30 milímetros vai ficar um pouco pequeno. Melhor redimensionar para colocar, vamos supor, 40 milímetros, que são 4 centímetros. Então dou OK. Ele fez o círculo. O que eu quero agora? Eu não quero o desenho, eu quero um objeto. Então, eu dou um close aqui no lado esquerdo. Apareceu o círculo no plano. Só que eu quero um cilindro. Eu não quero o plano, eu quero um objeto. Então, o que eu faço agora? Eu preciso preencher. O que é preencher? Eu preciso fazer esse desenho aqui ganhar espessura. Como é que eu faço isso? Com ele selecionado, que ele já está aqui, através daqui, ó, ele seleciona. Se eu soltar, eu seleciono ele. Eu venho aqui, logo em cima, tem o botão preencher, que é o pad. Clico uma vez com o botão esquerdo, ele já mostrou um tamanho aqui que já está com 10 milímetros, que seriam 1 centímetro. Vou colocar um pouquinho maior, vou colocar 2 centímetros, seriam 20 milímetros. E dou OK. Então ele já fez a peça de 2 milímetros. Aqui do lado direito superior, eu tenho esse cubo aqui. Através das setas eu consigo observar a peça que eu estou fazendo por diferentes ângulos. Então está aqui. Eu quero fazer um furo no meio. Então o que eu faço? Eu quero nessa face aqui, pode ver que quando eu passo com o mouse nas faces, elas se destacam. Eu quero nessa face aqui, o plano, fazer um furo. Então eu venho com o mouse e clico em cima com o botão esquerdo, ele ficou selecionado. O que eu preciso fazer? Para fazer um furo, para fazer um preenchimento, primeiro de tudo, eu preciso fazer um desenho para depois preencher ou furar. Selecionei esse plano aqui, essa face aqui. O que eu preciso fazer? Um esboço para fazer o desenho. Então, venho novamente aqui em esboço, clico com o botão esquerdo, esboço. Ele já mostrou o eixo novamente, os dois eixos com o ponto de centralização. Quero de novo fazer um furo centralizado. Então, eu preciso escolher um círculo, como é um furo, um círculo centralizado. Como já estava selecionado criar círculo com centro, então só clico em cima. Venho aqui novamente e repito o processo. Clico uma vez com o botão esquerdo e solto e abro. Novamente fica difícil eu escolher o tamanho exato, editar o tamanho exato só redimensionando através do mouse. Então deixo qualquer tamanho aqui. Depois eu venho novamente aqui em dimensão, como ele já estava selecionado anteriormente dimensão, eu só clico em cima. Venho com o cursor do mouse em cima, pode ver que ele ficou um azinho no cursor do mouse. Ele fica azulzinho, quando fica em cima, clico de novo com o botão esquerdo. Puxo a indicação, quando eu clicar de novo com o botão esquerdo, ele vai mostrar a tela de edição. Eu vou colocar um furo de 5 milímetros. Então aqui está 4,95, eu quero 5 milímetros. Dou OK. Aí, como você pode ver, ele fez o desenho, mas eu não quero o desenho, eu quero um furo seguindo esse desenho aqui. O que eu faço novamente? Venho aqui em Close. Ele está selecionado, pode ver que ele está azulzinho. Então ele está selecionado, é ele que está selecionado, o desenho que eu quero trabalhar. Aqui em cima, ao invés de preencher, eu venho mais para o lado. Tenho várias opções aqui, ó. Então tem cavidade, furo. Só que aqui eu vou escolher cavidade, ao invés de furo. Eu clico com o botão esquerdo. Pode ver que ele já fez um furinho. Vou mudar a visão, o ângulo de visão. Ele não atravessou. Pode ver que ele não atravessou.
Ele está com furo aqui. Só que eu quero que ele atravesse. Como ele já apareceu essa tela aqui, no lado esquerdo, em dimensão eu clico com a setinha do lado aqui, atravessar através de todos. E dou OK. Ele já atravessou. Pode ver que ele está atravessado. Atravessando, desculpa. Ele está atravessando a peça. Dá para ver que ele atravessou a peça. O que eu preciso fazer? Para eu imprimir essa peça, eu tenho que preparar o arquivo. Para eu preparar o arquivo, esse aqui é o programa de modelagem. Eu preciso exportar em formato STL, depois pegar esse arquivo STL e importar no outro programa, que é o fatiador, que ele chama. E do fatiador eu fatio o arquivo e exporto em formato G-Code. Como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, eu seleciono aqui do lado esquerdo o corpo, que é para selecionar a peça toda que eu quero imprimir. Pode ver que quando eu apertei corpo, ele já ficou todo selecionado. Então eu venho novamente em ficheiro, exportar, formato STL. Então o meu aqui já apareceu, formato STL. Vou colocar o nome de cilindro e vou deixar na área de trabalho. Salvar. Fecha esse programa, que é o de modelagem. Aqui ele está pedindo se eu quero salvar o projeto, mas eu só exportei, então eu não vou salvar. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso utilizar um programa chamado fatiador. No meu caso aqui, eu utilizo um programa chamado Prusa Slicer. Eu utilizo esse programa porque no meu computador só foi possível instalar esse programa. Os outros programas que têm mais recursos, mais modernos, que era mais adequado, segundo o fabricante da impressora 3D que eu tenho, ele simplesmente não instalava por limitação de hardware do meu computador. Então eu vou abrir o programa que é o Prusa Slicer. Ele vai abrir. Então ele abriu, dou um fechar aqui nesse xizinho. Aqui é a área de trabalho da impressora. Esse programa Prusa Slicer, você precisa configurar a tua impressora. No meu caso aqui, eu já configurei a minha impressora Ender 3V3. Existe um vídeo na internet, eu preciso pesquisar como configurar sua impressora no programa que você vai utilizar para fazer o fatiamento. Eu vou importar aquele arquivo que eu modelei. Então, vem arquivo, no caso aqui do Prusa Slicer, importar stl /3mf step /obj. Então, eu vou nesse primeiro aqui. Vou na área de trabalho e procuro o arquivo chamado cilindro STL, que é esse arquivo aqui, ó, que está selecionado. Então, vou abrir e já apareceu o cilindro aqui. Pode reparar que ele já apareceu o cilindro. O que eu vou fazer? Eu vou escolher o material do filamento. Aqui do lado direito, no Prusa Slicer, você escolhe o filamento. Então, eu clico com a setinha aqui, eu tenho PLA, PETG e ABS. Vou escolher PLA e vou fatiar. De acordo com o material do filamento, você tem que selecionar a opção correta. Como no meu caso eu vou imprimir PLA, por isso que eu deixei com PLA. Porque muda a configuração da impressora, o calor utilizado dela, a temperatura utilizada dela é diferente. O material é diferente. Então aqui embaixo ele já mostrou o tempo estimado de impressão. Aqui fala que é 2 horas e 17 minutos. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso exportar. Quando eu exportar, já vai estar no formato do arquivo que a impressora entende para imprimir. Então, aperto em exportar. Aqui ele mostra uma sugestão do nome de arquivo. Vou deixar o nome cilindro
e o tempo estimado. Por que eu faço isso? Porque quando eu abrir esse arquivo lá na impressora, eu já vejo o tempo estimado para a impressão desse arquivo. Então, vou salvar na área de trabalho, novamente. Então, ele já está impresso no formato G-Code, que é o arquivo que a impressora consegue entender para imprimir. O que eu preciso fazer agora? Vou fechar o Prusa Slice primeiro, vou descartar que eu não vou salvar esse, eu já exportei. Eu preciso pegar esse arquivo aqui, ó, ele está aqui, cilindro 2 horas e 17 minutos, e colocar ele dentro de um cartão de memória da impressora, que ela lê para imprimir. No meu computador não tem leitor de cartão de memória, então eu faço o quê? Eu utilizo um adaptador pendrive, um adaptador USB. Eu coloco o cartão de memória dela nesse adaptador e coloco no computador. Aí eu passo esse arquivo aqui para o cartão de memória e depois eu tiro o cartão de memória do adaptador e coloco na impressora. Aí eu ligo a impressora, faço o preparativo dela todo, ligo a impressora e mando imprimir. E só aguardar a impressão. Então logo mais mostrarei a impressora imprimindo. Antes de ligar a impressora e fazer o preparativo, eu vou passar o arquivo para o cartão de memória da impressora. Então aqui tem o cartão de memória no lado esquerdo da impressora. Então eu aperto um pouquinho e solto, o cartão já destaca. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar no adaptador pendrive, no adaptador USB, para ligar no computador e passar o arquivo. Após ter passado o arquivo, venho de volta e coloco novamente o cartão aqui. Colocando assim e fazendo assim. Aí a próxima etapa, sim, eu vou preparar a impressora. Vou começar a preparar a impressora para impressão. Esse aqui é um carretel de PLA, de filamento de PLA. Eu tiro aqui daqui. Essa ponta aqui tem que tomar cuidado para não escapar da mão, porque como está enrolado aqui, ao escapar da mão, ele pode desenrolar automaticamente. Aí vai dar um trabalhão para enrolar ele novamente e ele não embolar tudo. Então aqui, sem soltar a ponta, eu venho com o alicate que veio com a impressora e corto aproximadamente em 45 graus a ponta, para facilitar eu inserir o filamento aqui na cabeça de impressão. Então corto aproximadamente 45 graus. Coloco o carretel aqui no suporte da própria impressora e desço o filamento até a cabeça de impressão. Aqui na cabeça de impressão, eu coloco o filamento aqui dentro. Só que para eu fazer isso melhor, porque ele solta, ó, ele não fica preso. Então eu tenho que abaixar essa pecinha aqui e empurrar o filamento um pouquinho mais fundo, que ela prende o filamento. Que aqui está solto, então eu vou colocar aqui, abaixo aqui e empurro um pouquinho. Pronto. Ficou preso. Então agora eu vou ligar a impressora e pedir para ela fazer a extrusão, que a extrusão ela vai aquecer a cabeça de impressão e vai sair um pouquinho o filamento pelo bico de impressão dela, preparando a impressora para começar a imprimir. Para ligar a impressora, na lateral tem esse botão aqui. Aí eu aperto e o display já aciona. Eu aguardo um pouquinho. Aqui tem as opções: imprimir, preparar, controle, nivelamento. Através desse botãozinho aqui, eu girando, ou girando para a direita, ou girando para a esquerda, eu navego no menu. Então eu vou preparar. Então eu escolho preparar, onde ele está selecionado, e aperto para ele mostrar as outras opções. Então aqui eu vou fazer a extrusão, rodando também o botão para descer ou subindo. Eu vou na extrusão.
Vou na extrusão, escolhi extrusão e aperto. Então eu estou aguardando a máquina realizar a extrusão. Ela faz um preparativo antes de fazer a extrusão. Por que eu estou fazendo a extrusão? Porque quando eu inseri o filamento na cabeça de impressão, a máquina precisa levar esse filamento até o bico de impressão. Após ter colocado já o filamento, feita a extrusão, não precisa mais ser feito, se você manter o filamento na máquina. O display aqui está pedindo para eu cortar o filamento em um chanfre de 45 graus. Eu já fiz esse processo, eu fiz antes, quando eu fui colocar o filamento na cabeça de impressão. Então eu só aguardo. A temperatura está subindo da cabeça de impressão, pode ver lá, que é esse cantinho aqui, ó. Ela vai subir até 240, que está marcado do lado. E a de laranja que está subindo. Então eu apenas aguardo. Agora está pedindo empurre o filamento para a parte inferior. Quando eu coloquei o filamento, também eu já fiz isso. Eu abaixei essa pecinha aqui e empurrei o filamento. Então eu só dou OK. E aguardo a extrusão acontecer. A extrusão está acontecendo. A tela aqui está nessa tela aqui. Quando a tela mudar, significa que a extrusão está concluída. Então vamos lá. A tela mudou. Então ele já parou de fazer a extrusão. Só que eu vou aguardar mais um pouco, porque o filamento ainda está um pouco derretido. Para tirar aquela pecinha, aquele filamento derretido embaixo da cabeça de impressão. Então, para isso eu vou usar uma pinça que não acompanha a impressora. É uma pinça que eu tenho. Vou aguardar mais um pouco para puxar aquele filamento derretido. Porque se eu puxar logo em seguida, o filamento ainda não está seco, aí ele vai, conforme eu vou puxando, ele vai esticando. Então já dei um tempinho, venho aqui e puxo. Se eu puxasse antes, iria vir um filamento como se fosse uma teia de aranha, parecendo uma teia de aranha. Então, esse processo de extrusão, como eu já disse, não precisa ser feito toda vez que for imprimir. Quando você for colocar o filamento na impressora, é necessário fazer para a máquina puxar o filamento até o bico de impressão. Mesma coisa o nivelamento, igual será feito depois. Você fez uma vez o nivelamento, não precisa ficar toda vez nivelando quando for imprimir. Após ser feita a extrusão, eu volto para fazer o nivelamento. Volto aqui no menu e vou em nivelamento. Esse nivelamento, ele vai nivelar essa mesa de impressão aqui. Como eu coloquei o filamento agora, então eu vou realizar um nivelamento. A impressora está bem calçada. E vou realizar o nivelamento da mesa de impressão antes de fazer a impressão. Então eu vou aqui em nivelamento. Então ela tem um processo que ela faz automaticamente e eu preciso aguardar. Então ela faz o aquecimento do bico, limpeza do bico, desvio de Z automático e faz o nivelamento em si, automaticamente. No caso dessa impressora Ender que eu tenho. Existem algumas versões que não faz o nivelamento automático, é manual. O nivelamento automático é muito mais prático. Então ela está aquecendo o bico. Então precisamos aguardar. Agora está finalizando essa etapa aqui, essas 3 etapas. E daqui a pouco ela vai começar finalmente o nivelamento. Esse aqui é um preparativo antes do nivelamento. Esse nivelamento não é necessário fazer todas as vezes que você for imprimir.
É um nivelamento que se faz inicialmente, quando você troca o filamento, quando você muda a impressora de posição. É interessante fazer o nivelamento. Então, eu fiz o nivelamento, aí eu posso ficar imprimindo. Se eu manter o mesmo filamento, a mesma posição que a impressora está. Então, agora em si, ele está preparando para começar o nivelamento. Agora começa o nivelamento em si. Automaticamente, ela nivela a mesa de impressão e vai mostrando os pontinhos aqui, as medidas que ela obteve automaticamente. Essa versão dessa Ender é interessante por esse recurso. Ela faz o nivelamento automaticamente. Então fica muito mais prático. Já está finalizando. Então agora aqui ela mostrou as medidas e pediu para confirmar ou editar. Pelo celular não aparece, aqui é editar, aqui é confirmar. Está em confirmar, já está em confirmar. Eu vou apertar para confirmar. Agora sim, irei imprimir. Onde é que eu vou para imprimir? Venho com o botão aqui, navego no menu e vou até imprimir. Aperto aqui no meio. Vou procurar o arquivo que eu editei no vídeo, que é esse cilindro 2 horas e 17 minutos. Seleciono ele e aperto no meio. Após eu escolher imprimir, a impressora pergunta se eu quero fazer a calibragem. Como eu já fiz o nivelamento, então eu simplesmente deixo em off e confirmo. Aqui é confirmar, já está em confirmar, então eu aperto OK. Agora a impressora começará a impressão. Então agora é a paciência que nós temos que esperar para fazer a impressão. Mas ela já faz tudo automaticamente. Só que é bom de vez em quando dar uma olhadinha, porque pode acontecer algum imprevisto, de embolar o filamento na impressão, pode acontecer. Então é sempre bom de vez em quando dar uma olhadinha para ver como está indo a impressão. Ela está aquecendo, daqui a pouco ela já começa a imprimir. É tudo automático agora. Ela já vai começar a imprimir o cilindro. Já começou a impressão. Agora o que eu preciso fazer é aguardar a impressão. De vez em quando dou uma olhadinha, como eu disse, para saber se não deu algum problema no meio do caminho da impressão. E logo mais voltarei com a peça impressa, ou quando estiver terminando a impressão. Então já está quase acabando, está em 95%, daqui a pouco acaba. Aqui a peça já quase pronta. Então daqui a pouco a impressão está concluída.
100% e aqui aparece confirmar. Então eu vou apertar o botão confirmar. Pronto. Agora eu vou aguardar um pouco para a mesa de impressão esfriar. Porque se eu for tentar tirar agora, vai estar grudada. A peça fica grudada. E quando a mesa esfria, fica muito mais fácil tirar a peça. Então eu vou aguardar alguns minutos. Já aguardei alguns minutos. A mesa de impressão ainda está um pouco quente. Vou fazer o teste e ver se a peça já sai. Ainda está grudada. Como no meu caso eu não irei imprimir novamente, eu vou desligar por questão de economizar energia e aguardar mais alguns minutos para a peça sair. Eu posso também tirar essa manta magnética aqui, ó, que ela sai. Mas eu prefiro aguardar a mesa esfriar. Já passou mais alguns minutos. Já esfriou bem, mas ainda está um pouquinho morno. Vou tentar novamente. Agora com um pouco mais de força consegui tirar a peça. Aí eu faço o quê? Eu venho com uma faquinha afiada ou um estilete e tiro essa rebarbinha. Essa rebarbinha a impressora fez, que é para ajudar a peça a ficar presa no momento da impressão. Então tá aqui a peça. Pode ver que é uma rebarbinha fina. Eu tiro com um estilete. Impressa em PLA. Então eu vou pegar o paquímetro e vamos dar uma conferidinha para ver a medida, se realmente tem 2 centímetros essa peça. Então eu vou dar uma conferida na medida da peça através desse paquímetro. Ela tem que ter 2 centímetros de diâmetro, conforme o desenho, conforme o projeto. Ou 20 milímetros, que é a mesma coisa. Então vamos dar 20,36 milímetros, praticamente 2 centímetros. Então até que chegou bem próximo da medida. Então, obrigado por assistir esse vídeo.